científico, ou seja, os abates eram todos feitos embaixo de árvore, e ainda hoje existe isso, né, na propriedade, se via, inclusive no solo, sem proteção nenhuma, se fazia o abate, e esse abate, ele não tinha praticamente nenhuma higiene, nem também tecnologia, era tudo feito empiricamente. Então, a partir das pesquisas de universidades e os centros de pesquisa do setor, principalmente os grandes frigoríficos, têm feito bastante pesquisa para melhorar a qualidade da carne, com isso também deixando o abate como sendo uma atividade técnica, científica, e todos os procedimentos que fazem com que nós tenhamos uma melhor qualidade da carne após o abate estão sendo estudadas e colocadas em prática. Com isso, a gente tem se transformado, né, o Brasil, no geral, tem se transformado em um dos maiores produtores de carne, e carne de qualidade, de boa qualidade, exportado para o mundo inteiro. Abate não somente de bovinos, mas também aves, suínos, tá certo? No geral, as práticas, elas têm sido para todos os setores, para todos os animais de exportação e também para o consumo interno. Hoje nós somos um país que temos 220 milhões, mais do que isso, né, 225 milhões de habitantes, e digamos que desses 225 milhões, pelo menos uns 180 milhões têm acesso à carne todos os dias. E o brasileiro, ele gosta de consumir carne bovina, tanto quanto de aves, né? Pelo preço, nem sempre se consome o que se quer, né, o que se deseja, mas a população brasileira tem um acesso razoável à carne de bovinos. Já os países que não produzem, como é um produto de exportação, de importação para eles, exportação para nós e importação para eles recebem essa carne com um valor mais alto. E aí vai depender do salário local para ter esse acesso. Uma outra questão também é que tem aumentado bastante a quantidade de pessoas que não se alimentam de carne. Então, isso tem caído também uma média de consumo, no geral, né? Tem aumentado bastante as pessoas que são vegetarianas e veganas e não consomem carne. E tem diminuído um pouco esse consumo em termos de população proporcional à população. Mas que a população tem aumentado muito, e com esse aumento da população, a gente tem também um aumento proporcional do consumo de derivados de carne, derivados, na verdade, de bovinos e aves, que são, aqui para o nosso país, os mais importantes, mas a nível mundial também os suínos ocupam, em termos de consumo de carne, sempre estão em primeiro ou segundo lugar. Na Europa e nos países, na Rússia, os países mais frios, se consomem bem mais suínos do que carne bovino ou de aves. O abate também, ele vai determinar a qualidade da carne, né? Então, a carne, ela é o resultado de toda uma preparação pré-abate, né? Então, essa tecnologia que é trazida para o abate, ela vai ter interferência direta nesse resultado, nessa carne que vai ser comercializada. Então, nos países desenvolvidos, há uma demanda crescente por processos denominados abates humanitários, com o objetivo de reduzir sofrimentos inúteis ao animal a ser abatido. Abate humanitário pode ser definido como um conjunto de procedimentos técnicos científicos que garante o bem-estar dos animais, desde a operação de embarque na propriedade até a operação de sangria. Exatamente esse abate humanitário, ele visa diminuir, poderíamos dizer, que seria a sensação de dor ou de sofrimento que os animais têm ao perceber, né, que vão ser abatidos, ou ao ser tirados do seu ambiente de sobrevivência e convivência com outros animais. Ele está, digamos, o bovino está há 2 anos, há 1 ano e meio, 3, sei lá, por aí, convivendo com outros animais em um ambiente que ele já conhece, onde fica a água, quais são os caminhos,
quais são os piquetes, onde ele pode se deitar, onde tem sombra, e de repente ele é puxado agressivamente, né, puxado à força para cima de um caminhão, e vai andar quilômetros e quilômetros ali em pé, com freios e esse movimento de frear e parar, e depois andar de novo, e em alguns casos com muito catabio, muito balanço. Então é todo um ambiente de estresse que ele passa a ter, e com isso ele vai perdendo muita energia, né? Ele vai modificando completamente a sua condição de sobrevivência natural e tranquila que ele tinha antes. Então, se a gente observar um bovino na pastagem, ele tem sempre a gente percebe, né, que ele está sempre em uma sensação de tranquilidade, de se alimentar, deitar, ruminar. Então, é um animal muito tranquilo. Dificilmente você vê um bovino estressado, tal, a não ser que ele seja afrontado e instigado a que fique violento, né? Inclusive nas boiadas, tal, eles furam os animais, dão furadas, machucam os animais para que eles fiquem irritados e pulam. Então, nesse sentido, o abate humanitário ele vem trazer uma característica desejável para que o animal fique mais tranquilo, que o ser humano que está abatendo tenha um certo respeito, tá? E evite também que ele sofra na hora do abate ou antes do abate. E isso está diretamente relacionado, depois das pesquisas que foram realizadas em relação a isso está também relacionado diretamente à qualidade da carne. Ou seja, aqueles animais que sofrem muito antes do abate, eles vão ficar praticamente sem energia, essa energia que vai estar nos carboidratos existentes, a gente vai ver mais detalhado para frente, e com isso ele passa a ter um tipo de carne comercialmente de segunda classe. Então, indiretamente, sem saber, esse sofrimento, esse maltrato antes do abate vai fazer com que esse animal seja depois comercializado como uma carne de segunda classe. Então, além de buscar técnicas para que haja um abate humanitário, né, mais tranquilo, sem que ele sinta estresse ou dor, esse animal que passa por essa humanização, ele vai produzir, consequentemente, uma carne de melhor qualidade. Então, está ligado diretamente também ao mercado, entenderam? Então, é uma consequência também. Então, a gente até pensa, então, tudo uma mentira, na verdade, né? Se o animal, todo esse cuidado para o abate humanitário é para que a gente tenha uma carne de maior qualidade na frente e a gente ganhe mais com isso. Tá? Mas aí, cientificamente, está comprovado que existe essa relação direta realmente, tá? E aí, quimicamente também, bioquimicamente, a gente também tem como comprovar. E como consequência, nem todas as pesquisas estão pensando no recurso na frente, mas as pessoas, ou a sociedade no geral, aproveita para que as pesquisas também dêem um melhor resultado financeiro. Isso é uma realidade. Então, continuando aqui, o essencial é que o abate de animais seja realizado sem sofrimentos desnecessários e que a sangria seja eficiente. As condições humanitárias não devem prevalecer somente no ato do abate, ou de abater, e sim nos momentos precedentes ao abate. Isso disse foi Gracie Collins, em 1992. Então, essas condições de preparar a carne para que ela seja de boa qualidade, e ela não vai ser somente no abate ou na sangria, mas sim antes, como o animal foi tratado antes, para chegar a esse momento, né? Então, esse tratamento do animal antes do abate, ele é muito importante para que se tenha uma carne também de boa qualidade, além de que, como seres humanos, nós temos toda a responsabilidade em ter respeito naqueles animais que são sacrificados para alimentar a população humana. Então, no mínimo, a gente deve ter o maior respeito por esses seres que estão sendo abatidos. Então, há vários critérios que definem um bom método de abate. Primeiro,
os animais não devem ser tratados com crueldade, ou seja, quando você trata os animais com crueldade, eles vão estar em um estado de estresse muito grande. Quando se está no estado de estresse, muda-se completamente a deles, a sua qualidade ou a sua química, né, interna de hormônios, de várias substâncias que são modificadas e ativadas para que ele se defenda, né? E, nesse sentido, o animal passa a gastar muita energia e com esse aumento da déficit de energia, ele vai deixar uma carência, né, para que essa carne, posteriormente, seja de boa qualidade. O que é a carne de boa qualidade? A gente vai ver mais detalhado, tá certo? Eu estou falando superficial, mas a gente vai detalhar um pouquinho isso. Então, a sangria deve ser a mais rápida e completa possível. O que é essa sangria? Que seria o corte completo, né, da jugular e a retirada completa do sangue, para que esse sangue, saindo o máximo possível, evite de que fique partes de sujidades ou de sangue, não é sujidade, mas sujidade na carcaça, e fique também nas artérias e veias uma grande quantidade de sangue que vai promover a proliferação de bactérias. Então, a saída do sangue é importante para que não haja a proliferação de bactérias via artérias e veias, e também para que haja uma maior limpeza, né, e uma maior uniformidade na carne. É claro que os pequenos capilares, eles vão permanecer com uma certa quantidade de sangue, mas é mínimo, que não dá essa possibilidade de deslocamento rápido, né, como quando há o bombeamento do coração, do sangue que vai a cada capilar, vai com sangue limpo e volta com sangue venoso, e dessa forma há também uma rápida proliferação ou transmissão de bactérias, caso entre na corrente sanguínea. Nesse caso, após a sangria, a gente tira essa possibilidade de deslocamento de bactérias. Então, a sangria, ela deve ser o mais eficiente possível. As contusões na carcaça devem ser mínimas. Onde acontecem essas contusões? Acontecem as contusões quando se vai colocar os animais no transporte, né? Então, às vezes é com pau, é com espeto, furando, dando paulada, ou nos freios, os animais estão todos em pé, aí vem tudo para frente, se o carro não tem divisões, então vai tudo para frente, machuca os que estão na frente, e uns caem, os outros pisoteiam. Com isso, a carne, depois, quando é abatido, que vai se ver a carne, existe uma grande quantidade de contusões que dificulta a comercialização. As contusões vão deixar manchas de sangue pisado, e com isso, essa carne ela é rejeitada. Bom, isso aí falando da carne. Em relação aos animais, os animais também que quebram a perna, que ficam com pernas desmetidas, inchaço, furos na pele, tudo isso é um sofrimento, né, para o animal, além de todo o estresse de sair do seu ambiente de convivência, de vivência que ele estava antes. Essas contusões, elas só tendem a prejudicar tanto o animal como a posterior carne a ser comercializada desse animal. Então, o método de abate deve ser higiênico, que é outro ponto, né? Os frigoríficos têm que ter o máximo de higiene, controle dessa higiene, tem que ser econômico e seguro para os operadores. Então, esses operadores que, no caso, devem ser treinados, né, para que faça o trabalho de forma higiênica, segura e rápida. Então, normalmente, esses operadores com o tempo e com a experiência, eles vão ficando cada dia mais experientes, mais eficientes. Então, por isso, tem que ter todo um treinamento e também uma formação desse pessoal para que haja
dentro dos princípios que são preconizados para o abate humanitário. O abate clandestino tem essa condição. Bom, se a gente olhar que o animal ele está na propriedade e saiu alguns metros até talvez abaixo de uma árvore na sombra e foi abatido ali rapidamente, ele sofreu menos estresse do que aquele animal que teve que subir no caminhão e ser transportado até uma distância de 100, 50 quilômetros dentro de um caminhão com outros animais apertado ali, se contorcendo e a cada freio levando empurrão. Então, ele vai estar em melhores condições do que aquele que viajou, né, aquele animal que foi abatido ali. Então, a principal questão que a gente pode não aceitar esses abates clandestinos é que, primeiro, não tem controle de higiene, não tem controle de insetos, ou seja, as moscas, elas invadem, né, mosca, mosquito, besouro, tudo invade ali a área. O terceiro é que não tem controle de doenças, não tem nenhum veterinário, o zootecnista, não tem nenhum profissional da área que vai observar se o animal está doente ou não. Então, vários animais com brucelose, com aftosa, com várias doenças, cercocicose, então, podem ser abatidos clandestinamente, ninguém vai saber. E a carne é comercializada normalmente, animais que foram envenenados e assim vai. Então, essa falta de controle é que é o problema, né? Tanto da higiene como também da saúde do animal. Então, se a gente não tem esse controle, a gente vai ter dificuldade de ter segurança ou mesmo de confiança de que aquela carne é boa. Embora hoje as feiras elas comercializam carnes clandestinas, ou que a gente chama clandestina, mas na verdade veio de alguém, mas assim, sem procedência segura, né? E também os abatedouros, que vários foram fechados, né? Nesses últimos anos vários foram fechados, que tinham péssimas condições também, que tinham veterinários que só de nome, né, para assinar, mas que na verdade não estavam lá dentro do abatedouro, não observavam se os animais tinham alguma doença e se o bovino é de uma procedência de uma grande fazenda, né, de alguém, sei lá, de grandes posses, o veterinário nem sequer olhava, porque é do doutor não sei das quantas, o doutor que nunca foi na universidade, mas é doutor. Então, a gente tem várias situações, né, que são controversas aí nesse caso de abates, mesmo sendo nos abatedouros. Então, os grandes frigoríficos, que a gente pode dizer aqui, os grandes frigoríficos, eles têm uma fiscalização muito maior, eles recebem visitas do Ministério da Agricultura com fiscalização, eles têm que ter médicos veterinários antes do abate para avaliar a saúde dos animais. Então, essas exigências fazem com que as carnes de frigoríficos maiores sejam mais seguras do que aquelas carnes de abates locais. É claro que em algumas cidades pequenas tem muita gente que tem esse costume, né, de olhar o abate, olhar o animal, olhar qual o animal que está sendo abatido e compra a carne daquele animal, sabendo qual o machante, qual a banca da feira, o frigorífico que vai estar com aquela carne, e ele vai lá direto e compra. Bom, essa seria a forma mais correta, né? Ou mais segura, porque você está vendo o animal antes do abate, as condições dele, se realmente é sadio ou não, embora não se faça os exames todos, mas visualmente você não está vendo nenhum problema naquele animal, tá certo? Bom, existe um outro método também, um método convencional de abate de bovinos, que envolve a operação de sensibilização antes da sangria, com exceção de abates realizados conforme os rituais judaicos ou islâmicos. Então, alguns animais eles são abatidos, mesmo antes da insensibilização da sangria, que é com a marreta, por exemplo, é abatido, o animal morre e depois é que vai fazer a sangria. Mas o correto é insensibilizar, ou seja, tornar ele inconsciente, ele não morreu ainda, né? Então, o coração ainda está pulsando e faz a sangria. Então, com o pulsar do coração, ele vai expulsar o sangue
mais eficientemente, né? Ele vai, inclusive, ajudar nessa expulsão do sangue. E na insensibilização antes da sangria, ele tem essa característica de tirar uma quantidade maior de sangue do que se a gente fizer o contrário. Bom, os rituais judaicos e islâmicos, a gente vai ter aqui no material também explicando como é, mas é feita uma sangria a partir dos pulsos, né, dos punhos dos animais, do mocotó, como dizem, gente. Então, é cortado as 4 áreas e aí se espera que saia o sangue todo para poder fazer a morte, né? O abate. Então, é um ritual praticamente de como se fosse uma oferenda a Deus, mais ou menos isso. Então, vocês estão vendo tranquilo aí o material escrito? Sim, professor, tá tranquilo. Ok. Sim. Então, vamos ver agora o manejo ante-mortem. Mortem está em latim aí, mas é morte, tá certo? Antes da morte, qual o manejo que a gente deve fazer? Então, é dever moral do homem o respeito a todos os animais e evitar os sofrimentos inúteis, aqueles destinados ao abate. Tá? Então, é uma questão realmente de respeito como ser humano, que nós nos colocamos como racionais, né? E se nós consumimos outros animais, a gente, inclusive, antigamente, os homens, né, o ser humano consumia seres humanos, os índios, como ritual para obter o espírito, né, poderia dizer, dos combatentes, né, os índios, assim, pelas histórias antropológicas aí, sempre viram que nenhuma tribo, ela matava a outra tribo para comer os seres humanos, né, o antropofagismo, ele não existia simplesmente por fome, nunca existiu, né? Na verdade, existiam guerras entre duas tribos, mais ou menos isso, e depois dessa guerra, aqueles que eram os melhores lutadores do oponente, o que perdeu, os índios comiam aquela carne ali como sendo uma forma de adquirir o espírito, né, de guerreiro daquele que morreu. Então, era mais nesse sentido, né, como se fosse uma questão religiosa, digamos. Então, não era comer por comer. Então, a antropofagia, ela existiu, né, comendo carne de humano, mas não vem o caso. Não era o caso também geral. Então, sempre existiu entre os seres humanos esse respeito pelo outro que está servindo como alimento. Como nós não somos dessas tribos, né, a gente também se alimenta de animais, e esses animais a gente deve ter todo o respeito, porque são vidas que estão sendo ceifadas, né, retiradas, para que a gente continue sobrevivendo. Então, cada país deve estabelecer regulamentos em frigoríficos com o objetivo de garantir condições para a proteção humanitária a diferentes espécies. A gente está falando aqui muito em bovino, mas aí a mesma coisa para qualquer animal, tá? Qualquer animal deve passar por esse abate humanitário. Aí nós temos regras claras para o bovino, para as aves e para suínos. Né? Temos bem claros, e esses 3 servem como exemplo para os demais animais. Então, sempre deve se buscar formas de não estressar e diminuir o sofrimento dos animais no abate. O manejo do gado no frigorífico é extremamente importante para a segurança dos operadores, qualidade da carne e bem-estar animal. As instalações dos matadouros frigoríficos bem delineadas também minimizam os efeitos do estresse e melhoram as condições do abate. Então, o manejo do gado no frigorífico é importante antes do abate, durante o abate e após o abate. Né? Esse manejo, antes do abate, ele é muito importante para tranquilizar os animais, não deixar eles com estresse,
né? E com isso eles vão fazer um trabalho antes do processamento da carne, mas que posterior vai dar uma melhor qualidade na carne. Por quê? Quando o animal vai para o abate, quando o animal sai do cercado, ele tem uma reserva de carboidratos, glicose, glicogênio, né, que nos músculos. Então, os músculos estão abastecidos de carboidratos, que vai dar a resposta de energia. Então, quando o animal passa por muito estresse, ele vai ter uma descompensação, né, do seu estado normal, na formação de muita adrenalina, para fazer com que o organismo se movimente e tenha mais força, e com isso ele vai gastar também muito glicogênio, ele vai gastar muito material nos músculos para se defender, né, para resistir, para pular, e o nervoso também, né, o sistema nervoso dele. Então, com isso, ele vai perder essas reservas de glicogênio, glicose, glicogênio, que serão muito importantes na continuidade do processamento da carne, quando ela precisa dessas reservas para produzir o ácido lático e abaixar o pH da carne. Nesse processo, após o abate, 24 horas depois, a carne ela precisa dessas reservas para poder ser uma carne de boa qualidade. Então, todo esse trabalho que é feito em relação à humanização tem também uma consequência positiva em relação à preparação da carne. Então, a gente vê que não é à toa, né, e não é trabalho perdido quando a gente tem essa visão de tratar os animais de forma melhor e deixar ele mais tranquilo e ter uma insensibilização antes do abate. O que é essa insensibilização? A insensibilização seria a manutenção do animal inconsciente na hora do abate. Então, o animal vai ficar inconsciente e vai receber, para isso, ou um choque de pequena voltagem, no caso dos bovinos, né, ou uma concussão cerebral, ou seja, é uma pancada rápida, uma perfuração no cérebro que torna ele consciente. E após isso, é feito a sangria, ou seja, é retirado o sangue, fazendo com que o cérebro vá ficando sem oxigênio, e com essa falta de oxigênio no cérebro, ele perde completamente a consciência, e há, no caso, a paralisação do cérebro e depois do coração. Mas ele não tem consciência do que está acontecendo. Né? É diferente de quando você vem com a marreta para a concussão cerebral e dá várias batidas, ele é empurrado à força para a morte, né, para o abate, e vai sofrer bastante. Às vezes são necessárias 5, 6 marteladas lá para poder ele morrer. E com isso, esse momento aí é um momento muito doloroso e desumano. Então, as técnicas de abate têm trazido exatamente essa busca da minimização desse sofrimento. Então, as etapas de transporte, ou seja, como colocar ele dentro do transporte, depois o transporte, a descarga, né, saída do transporte, o descanso dele de um dia, pelo menos, antes do abate, a movimentação dentro do descanso, né, a dieta hídrica também, é deixado ele com água e não é dado alimento exatamente para diminuir o conteúdo ruminal, dar uma secada, a insensibilização e sangria, a insensibilização por concussão e a sangria de forma, no momento em que ele está inconsciente, são importantes para o processo de abate dos animais, devendo-se evitar todo o sofrimento desnecessário. Então, nesse sentido, treinamento, capacitação e sensibilização dos magarefes, que são os condutores, né, do processo, são os operadores, é extremamente fundamental.
para que todo esse encaminhamento seja feito de forma eficaz. Então, os problemas de bem-estar animal estão sempre relacionados com instalações e equipamentos inadequados. Então, quando vocês têm um abatedouro que não tem uma área de descanso, não tem uma área para dieta hídrica, não tem o banho antes da entrada para o brete de abate. Então, outras distrações que impedem o movimento do animal, ou seja, tem alguma coisa atrapalhando ali no meio, alguém gritando e maltratando os animais, dando paulada, material inadequado, até a faca de sangria que tem que ser apropriada para que haja o corte rápido e haja um sangramento rápido. De pendurar os animais para que a cabeça fique para baixo, né? Então fica pendurado por uma pata e aí facilita que o sangue saia de todo o organismo e vá através da jugular, seja retirado. Então existe toda uma adequação, né, para que haja, nesse caso, uma sangria perfeita, mais eficiente e mais rápida. Então, se a gente não tem isso, e tudo isso é inadequado, falta de treinamento pessoal, falta de manutenção dos equipamentos, manejo inadequado, é claro que a gente vai ter mais, poderíamos dizer que teremos mais dificuldades e mais problemas para que a gente não tenha, no caso, não venha obter esse tratamento e esse, poderíamos dizer que seria essa humanização, né, do abate, que é o que nós desejamos no final. Então, vamos falar um pouco agora do transporte dos animais. Bom, esse tema aqui, transporte dos animais, ele é resultado de pesquisas, tá certo? E essas pesquisas chegaram a preconizar os tamanhos de caminhão e tudo mais, para que haja uma menor contusão dos animais, tá certo? Então, o transporte rodoviário é o meio mais comum de condução de animais de corte para o abate. Então, se é rodoviário, quanto melhor a estrada, seria o ideal que fosse tudo asfaltada, mas nós sabemos que não é. O Brasil do tamanho que é, então nós temos alguns lugares que você pode andar 200, 300 quilômetros de estrada de barro, e no inverno com atoleiro, com buracos, e aí os animais vão passar por isso. Então, no Brasil, o transporte também é realizado principalmente por via rodoviária. Chamamos caminhões boiadeiros, tipo truque, com carroceria medindo 10,60 por 2,40, com 3 divisões. A anterior com 2,65 por 2,40, intermediário com 5,30 por 2,40 e a posterior com 2,65 por 2,40. Então, a capacidade média é de 5 animais na parte anterior e posterior 10 animais. E na parte intermediária, totalizando 10 animais na parte intermediária, totalizando 20 bovinos, ou seja, o caminhão deve levar no máximo 20 bovinos. Então, a capacidade de carga é de 5 animais na parte posterior e anterior e 10 animais na parte intermediária, ou seja, fica 5 na frente, 5 atrás e 10 no meio. Então, a gente teria aí no total de 20 animais adultos. Dessa forma, os 5 que estão atrás, quando tem o freio, ele não vai bater lá na carroceria, né? Ele vai ficar já parado ali atrás, e os da frente também. E o intermediário, esses 10 intermediários, eles vão estar mais suspensos, né, mais soltos, e aí pode haver também mais contusão. Como os caminhões não são tão grandes, o ideal é que a gente tivesse repartições para cada 5 animal, né? Cada 5 animal, eles ficassem em pé, de frente, e aí, se ficasse de frente em pé, e aí a gente teria 5 animais paralelos, uma divisória, 5 animais paralelos, uma divisória, para que os de trás, quando tivesse freio, não viessem a machucar os que estão na frente. O transporte rodoviário em condições desfavoráveis pode provocar a morte de animais ou conduzir a contusões, perda de peso e estresse dos animais. Por que tem perda de peso? Porque
esse gasto de energia para frear e parar, a gente que tem mão, né, que tem pé, se segura, mas os animais não tem onde segurar, tem que ficar com as patas já frente no piso. Então, existe uma dificuldade de se manter em pé para cada peso, além de que eles não são acostumados a estar andando de carro, né, como nós. Então, nós já temos um certo traquejo de se organizar para ficar em pé. Então, nesse sentido, pode ter um gasto muito grande de energia e há uma perda de peso. A gente, nas pesquisas que foram feitas, já se viu que um animal que anda em torno de 100 quilômetros da fazenda até o abate, ele andando 100 quilômetros, ele perde em torno de 4 a 5 quilos, só pelo transporte. Tá certo? Então, vejam que a quantidade de energia que ele desprende para se manter em pé, para todo esse trabalho aí de equilíbrio, ele é muito intenso para esses animais que não estão acostumados. Em Santana do Panema, quando tinha batedouro, eu sempre levava as turmas para observar lá. Eu até tenho um vídeo com isso, eu não sei se vou ver se eu acho que é um CD, mas aí sempre nos caminhões que chegavam lá, como não tinha essas divisórias, sempre chegava 2 animais ou morto ou totalmente quebrado lá, que não conseguia andar. Então, eles tinham maior trabalho para puxar depois de cima do caminhão esse animal e terminar de abater. Às vezes abatia até lá na entrada, porque não conseguia levar ele até o piso, né? Que também era uma coisa meio suja lá e cheia de urubus, numa área onde jogavam era principalmente o sangue, resto de cabeça, essas coisas todas, pontas, tal, e era muito cheio de urubu. A parte de graxaria era um monte de mulher sentada no chão, fazendo o trabalho, trabalhando as vísceras e as graxarias, e com isso a gente tinha uma carne de péssima qualidade, se a gente olhar, né, higienicamente. Mas aí, é claro que o animal que chega perfeito e que tem uma boa saúde, ele termina tendo também carne de boa qualidade. Então, a mortalidade de bovinos durante o transporte é extremamente baixa. Novilhos são mais suscetíveis que animais adultos. Na África do Sul, foi relatado 0,01% de mortalidade bovina em 1980 e 0% de um total de 22 mil animais transportados em 1990. A gente está falando aqui da África do Sul, não é do Brasil, não. Não há registro de mortalidade no transporte de bovinos no Reino Unido. Publicações mais antigas relatam que o transporte ferroviário é mais problemático que o transporte rodoviário. Ninguém espera isso, né? Os animais gordos são mais suscetíveis que os animais magros. As altas temperaturas, as maiores distâncias de transporte e a diminuição do espaço ocupado por animais também contribuem para que ocorram problemas de transporte. A privação de alimento e água conduz à perda de peso do animal. A razão da perda de peso, relata a literatura científica, é extremamente variável, de 0,75% a 11% do peso vivo nas primeiras 24 horas de privação de água e alimento. A perda de peso dos animais tem razão direta com o tempo de transporte, variando de 4,6% para 5 horas a 7% para 15 horas, recuperada somente após 5 dias de alimentação. Ou seja, se ele vai ser transportado durante 24 horas, ele já tem uma perda aí de 11%, que é um valor muito alto, né? Porque fica ali dentro do caminhão sem comida e sem bebida. A perda de peso é motivada, iniciada pela perda de conteúdo gastrointestinal, e o acesso à água durante a privação de alimento reduz as perdas. A perda de peso da carcaça também é variável, de valores inferiores a 1% a valores de 8% após 48 horas de privação de alimento e água. O peso do fígado tende a diminuir rapidamente, da mesma forma que o volume do rumen, cujo conteúdo torna-se mais fluido.
Então, essa perda, ela inicialmente é porque não come, né, nem bebe, e também pela perda de energia. Então, a massa muscular vai diminuindo a partir do momento que não vai se alimentando e vai gastando mais energia. Algumas propostas são recomendadas para a redução da perda de peso de animal da carcaça que ocorre durante o transporte, como a utilização de soluções eletrolíticas via oral. Ou seja, seria aqueles compostos que os atletas tomam, né? Com bastante mineral, água e energia, para que venha suprir essa carência. No entanto, a administração de soluções injetáveis de vitamina A, D e E não apresentam efeito na redução da perda de peso. Quer dizer, não só é a perda de ADE, né? A gente tem ali, no caso, poderíamos dizer que é mais perda de carboidrato por energia, né? Então, teria que ser um composto que tivesse água, que tivesse as vitaminas, mas também sais minerais, bastante sais minerais. E a questão da energia, que são os carboidratos. Então, tem que ter bastante açúcar, né? Talvez um composto com mel fosse mais eficiente. Bom, é uma questão aí para se pesquisar também, né? Está em aberto aí. O principal aspecto a ser considerado durante o transporte de bovinos é o espaço ocupado por animal, ou seja, a densidade de carga, que pode ser classificada em alta, 600 kg por metro quadrado, média, 400 kg por metro quadrado, e baixa, 200 kg por metro quadrado. A Farm Animal Welfare, o Conselho de Comercialização, né, de Animal, dá uma fórmula para o cálculo da área mínima a ser ocupada por animal, baseada no peso vivo. A 0,021 vezes o peso, né, elevado a 0,67, onde A é a área em metros quadrados e P é o peso vivo do animal em quilos. Recomendado a média de 360 kg por metro quadrado. Já Randall, citado por Knowles, em 99, preconiza outra equação. A é igual a 0,01 vezes o peso elevado a 0,78. E a The Animal Welfare Advisory Committee da Nova Zelândia, comitê animal, né, de divisão animal, adota a equação de Randall como o mínimo espaço e a equação de Falk como o máximo espaço. Ou seja, a primeira como o mínimo espaço que o caminhão deve ter e a segunda equação como o máximo espaço que deve ter no caminhão. Teoricamente, o ponto de vista econômico procura se transportar os animais empregando alta densidade de carga. No entanto, este procedimento tem sido responsável pelo aumento das contusões e estresse dos animais, sendo inadmissível densidade superior a 550 kg por metro quadrado. No Brasil, a densidade de carga utilizada é em média de 390 a 410 kg por metro quadrado. O aumento do estresse durante o transporte é proporcionado pelas condições desfavoráveis, como privação de alimento e água, alta umidade, e a gente tem no nosso clima, né, aqui, principalmente tropical, uma alta umidade acima de 70%, 80%, e isso faz com que haja uma perda de água, né, pela exudação bem maior, alta velocidade do ar, e a densidade de carga. As respostas fisiológicas ao estresse são traduzidas através da hipertermia, ou seja, aumento de temperatura do corpo, né? E aumento da frequência respiratória e cardíaca. Então, se aumenta a temperatura, aumenta também a frequência respiratória e cardíaca para eliminar exatamente essa alta temperatura do corpo. É uma forma de defesa do organismo para eliminar essa alta temperatura. Com o estímulo da hipófise e adrenal, estão associados os aumentos do nível de cortisol, glicose e ácidos graxos livres no plasma, ou seja, a corrente sanguínea ela passa a liberar hormônios, né, o cortisol, a glicose
e ácidos graxos para que haja uma resposta mais rápida desse estímulo a ter uma resistência, uma defesa em relação ao estresse, aos movimentos, aos freios, ao novo, né? Os animais estão numa condição de novidade e uma condição estressante em termos de temperatura, em termos de movimentação, né? E para eles têm que se defender. E aí o corpo começa a jogar o cortisol, como adrenalina também. Pode ocorrer aumento de neutrófilos e diminuição de linfócitos, eosinófilos e monócitos, ou seja, há uma alteração geral, inclusive na formação, né, dos órgãos de defesa, para que haja uma defesa do organismo a esses condicionantes de estresse, né? Na verdade, esse é o resultado do estresse, faz toda essa alteração. Assim como nós passamos, né, por estresse e depois de momentos de tensão, a gente sabe como é que fica, né? Completamente quebrado, morto, como uma ressaca danada, ressaca sem ter bebido. Então, é a mesma coisa que passa os animais nesse momento. Estas respostas fisiológicas aumentam nos animais transportados no terço final do veículo. Na razão direta com a movimentação dos animais durante a viagem em estradas precárias e em alta densidade de carga. O cortisol também sofre aumento na fase inicial, restabelecendo-se no decorrer do transporte. Então, são observações que são importantes, mais bioquímicas, né, para provar que há realmente uma alteração em relação a esses animais durante o transporte, ou seja, a mudança de ambiente que ele está acostumado a viver. As operações de embarque e desembarque dos animais, se bem conduzidas, não produzem reações estressantes importantes. Ou seja, se existe uma plataforma, né, de embarque onde você não precisa empurrar os animais, eles entram facilmente e rapidamente, é claro que não vai ter tanto estresse do que quando os animais têm que subir em cima de uma tábua ou algo muito estranho para eles, já que a visão deles é como se fosse sempre descendo, né? E você vê algo completamente diferente ali quando você coloca uma tábua subindo. Então, para o animal é muito estressante. E às vezes tem que ser puxado por cordas, né? A força, uns se deitam e tem que fazer levantar. Então, tudo isso é um estresse muito grande. Então, o ângulo formado pela rampa de acesso ao veículo em relação ao solo não deve ser superior a 20%, sendo desejável um ângulo de 15 graus somente, aliás, 20 graus, sendo desejável um ângulo de 15 graus. Outra coisa também é a extensão das contusões nas carcaças, representa uma forma de avaliação da qualidade do transporte, afetando diretamente a qualidade da carcaça, considerando que as áreas afetadas são aparadas da carcaça, ou seja, se tem alguma contusão, aquela parte roxa ou vermelha tem que ser cortada e retirada da carne de comercialização. Com isso, é uma perda para a carcaça, né? E se for no meio de um filé, por exemplo, uma pontada que foi dada ali no meio do filé, que é a parte mais cara, filé contra filé, então você vai perder essa peça, porque houve uma contusão naquela área. Com auxílio de faca, tem que ser cortado com auxílio de faca, resultando na perda econômica e sendo indicativo de problemas com o bem-estar animal. A extensão das contusões aumenta com o aumento da densidade de carga, principalmente com valores superiores a 600 kg por metro quadrado. Então, quanto maior a densidade de carga, maior também vai ser as perdas, né? Então, quanto maior a densidade da carga, quanto mais animais estiver por metro quadrado, também vai ser maior a possibilidade de ter contusões. A maior influência do transporte na qualidade da carne é a depressão do glicogênio, ou seja, a diminuição do glicogênio, como eu já falei anteriormente, que vai fazer com que haja uma escassez de carboidrato para a formação do ácido lático, que vai ser preciso mais para frente, né? Vai ser preciso na hora de produzir a carne de boa qualidade. Então, se a gente tem uma depressão, diminuição
dessa substância, desse carboidrato, a gente vai ter uma dificuldade à frente. Então, a maior influência do transporte na carne é a depressão do glicogênio muscular por atividades físicas ou estresse físico, ou seja, ele vai gastar bastante o glicogênio e vai faltar glicogênio mais na frente. Então, isso vai fazer com que haja uma queda anômala do pH após morte, originando a carne DFD, Dry, Firm, Dry, Dark, Firm, Dry, ou seja, Dark, uma carne escura, firme, rígida, né, dura, e Dry, seca. Então, a DFD é um resultado de um animal que passou por alto estresse antes do abate. Então, essa carne que vai ficar escura, que vai ficar dura, né, como se fosse uma borracha e seca, essa carne, ela é considerada já uma carne de segunda classe. Ela não vai ter uma comercialização como carne de primeira classe, mesmo que seja o filé. Então, esses animais que passaram por alto estresse, eles vão causar, posteriormente, para o seu dono, para o dono da criação, né, um prejuízo, porque vai ser já descartado como primeira classe. Então, estas condições estressantes são causadas pelo transporte prolongado. Transporte por tempo superior a 15 horas é inaceitável do ponto de vista do comportamento e bem-estar animal. Então, entenderam isso aqui? Sempre os animais, eles devem ter um transporte mais curto. E aqui no nosso estado, nós temos o estado onde você atravessa ele com um carro normal, né, correndo a 100 km, 120, em 4 ou 5 horas você atravessa o estado, mas se a gente olhar isso para estados grandes, como a Bahia, Minas Gerais, o Pará, Goiás, Mato Grosso, então são estados que você dura um dia e meio completo para atravessar, principalmente com caminhão, que tem que andar devagar. Então, por isso, esses animais, eles precisam ser deslocados em estágios, né? Transportar, digamos, 8, 10 horas para que os animais descansem em outra pastagem, depois vão subir de novo no caminhão e um segundo estágio para chegar numa abatedouro. Hoje se tem também canais, né, onde são grandes embarcações que levam esses animais, inclusive navios, onde são colocados os animais, esses animais viajam sem esses movimentos bruscos, e aí diminui a qualidade, não, a temperatura e os movimentos bruscos, fazendo com que eles gastem menos energia. Então, vai demandar menos perda de glicogênio muscular. Para a exportação, existem alguns países agora que têm já trabalhado a compra de animais sem abate, né? Animais vivos, inteiros, que vão em navios e é abatido lá no animal, o animal é abatido lá no abatedouro do país que compra os animais, né? Então, essa é uma forma muito interessante também, porque aí você vai ter um abate mais próximo ao consumidor, nas condições do consumidor, e aí os animais podem ter um tempo para se recompor. É claro que com a refrigeração, a gente tem a possibilidade de mandar carne resfriada para o mundo inteiro pelos navios, né, em contêineres com refrigeração. Então, pode ser, é claro, nós temos os frigoríficos aqui no Brasil que empregam milhares e milhares de pessoas, também é uma forma de dar emprego e valorizar o trabalho aqui dentro do país. Um novo conceito de monitoramento online do transporte de animais é apresentado por Gales em 1998 com o objetivo de verificar o bem-estar animal e melhorar a prevenção e controle de doenças animais. O sistema denominado de TETRAD, Transport Animal Disease, prevenção de doenças, né, de problemas aí no transporte animal, é constituído de um sistema de telemetria e envio dos dados via satélite. O animal dispõe de um dispositivo eletrônico, transponders, que fornece sua identificação, temperatura corporal e sua posição geográfica no veículo.
O veículo possui um microcomputador, laptop, que transmite os dados do animal via satélite para uma central de controle, onde é realizado o monitoramento do transporte. Isso é o nosso famoso chip, né? Que fala que daqui a uns anos nós vamos ter também no corpo para transmitir nossas condições corpóreas e controle. Bom, descanso e dieta hídrica. A gente não falou ainda, mas os animais que vão para o abate, eles precisam passar por uma dieta hídrica e por um descanso, pelas razões que nós já conversamos antes. Tá? Então, o período de descanso ou dieta hídrica no matadouro é o tempo necessário para que os animais se recuperem totalmente das perturbações surgidas pelo deslocamento desde o local de origem até o estabelecimento do abate. Esse deslocamento que a gente já viu causando tanto estresse e perda de glicogênio, ele pode ser restabelecido a partir de um descanso, tá? Então, esse descanso é o que a gente chama de descanso pré-abate, e durante esse descanso ele vai ter uma dieta hídrica. O que é essa dieta hídrica? Fornecimento de água somente, e não de alimentos. É claro, se o animal chegar muito prejudicado, né, em condições que não dá para abater dentro de um dia, esse animal vai passar também por uma dieta de suplemento de ração, mas normalmente os abatedouros não têm esse trabalho, só faz dieta hídrica e abate. De acordo com o artigo número 110 do RISPOA, Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal do Brasil, que é no MAPA, né, Ministério da Agricultura e Abastecimento, os animais devem permanecer em descanso, jejum e dieta hídrica nos currais por 24 horas, podendo este período ser reduzido em função de menor distância percorrida. A Argentina também adota este procedimento. As disposições oficiais portuguesas determinam também um mínimo de 24 horas para descanso dos animais nos currais. Na Austrália, tem sido empregado o tempo de retenção de 48 horas, sendo 24 horas com alimentação e 24 horas em dieta hídrica. Eu, pessoalmente, acho que isso seria o correto, né? Mas aí, para contenção de despesa, aqui no Brasil não se faz, mas seria interessante repor a dieta, a alimentação, para que tivesse a reposição, no caso, reposição da energia, né, do glicogênio com a alimentação, porque só a água não repõe, ele ameniza, ele diminui, tranquiliza o animal, mas não repõe por completo o glicogênio que já foi gasto, né? No Canadá, o tempo de descanso é de 48 horas, com alimentação. De maneira geral, é necessário um período mínimo de 12 a 24 horas de retenção e descanso para que o gado, que foi submetido a condições desfavoráveis durante o transporte por curto período, se recupere rapidamente. Os animais submetidos a essas mesmas condições, mas por período prolongado, exigirão vários dias para readquirir sua normalidade fisiológica, ou seja, para repor todas as perdas que tiveram durante o transporte pelo estresse passado, né, causado pelo estresse. Então, o descanso tem como objetivo principal reduzir o conteúdo gástrico para facilitar a evisceração da carcaça, ou seja, 24 horas antes de ser feito o abate. É interessante que ele não se alimente mais, porque vai diminuir esse conteúdo gástrico, que vai diminuir os trabalhos e o material, né, que vai ser retirado na evisceração, porque grande parte desses vegetais que são consumidos, ou do alimento em geral, se for concentrado, ele vai estar lá durante 24 horas sendo digerido pelos micro-organismos, sendo trabalhado, né? E também para restabelecer as reservas de glicogênio muscular, que é muito importante, no caso, para o abaixamento do pH da carne após o abate. Tendo em vista que as condições de estresse reduzem as reservas de glicogênio antes do abate, tá? Durante o período que os animais permanecem em descanso e dieta hídrica, é realizada a inspeção antimorte, ou seja, com as seguintes finalidades: exigir e verificar os certificados de vacinação e sanidade do gado,
identificar o estado higiênico sanitário dos animais para auxiliar com os dados informativos a tarefa de inspeção pós-mortem, ou seja, as informações dos animais ainda vivos vão ajudar também nas informações ou no estudo da sanidade animal após a morte. Então, após a morte, nos frigoríficos que tem controle veterinário, a cabeça ela é separada e é feito um estudo minucioso aí dentro de cada cabeça para ver se existe alguma sequela de doenças. Identificar, isolar os animais doentes ou suspeitos antes do abate, bem como vacas com gestação adiantada e recém-paridas. Verificar as condições higiênicas dos currais e anexos. Então, essa parte de inspeção ela é importante porque também, e esse tempo pré-abate, porque também pode ser identificado e retirado o animal que estiver com algum problema de sanidade, né? Principalmente a circoncercose, que só vai ser observado a partir do abate. Basicamente, há 5 causas de problemas de bem-estar animal nos matadouros frigoríficos. Primeiro, estresse provocado por equipamentos e métodos impróprios que proporcionam excitação, estresse e contusões. E aí a gente colocaria o transporte como um deles, né? E também esse deslocamento até o local realmente do abate. Transtornos que impedem o movimento natural do animal, como reflexo da água do piso, brilho de metais e ruídos de alta frequência, falta de treinamento pessoal, falta de manutenção de equipamentos, como conservação de pisos e corredores, buracos no piso, né? Tem muitos com buracos no piso que o animal tropeça e cai, condições precárias pelas quais os animais chegam no estabelecimento, principalmente devido ao transporte, e assim vai. O bem-estar também é afetado pela espécie, raça, linhagem, genética, ou seja, tem animais que são mais ariscos e aí vão sofrer mais, né? E pelo manejo inadequado, como reagrupamento ou mistura de lotes de animais de origens diferentes, promovendo brigas entre os mesmos. Ou seja, quando chega animais de vários lugares que nunca se viram e são colocados machos, principalmente, ou fêmeas, mas principalmente machos, touros, de lugares diferentes juntos. Então, normalmente há algumas brigas que também podem causar confusão e estresse. Por isso, normalmente, quando vê o lote de uma fazenda, são animais que cresceram juntos, é preferível que fiquem em lotes juntos, né? Que vá sendo abatido de forma que eles estejam com aqueles que conviveram. Quando se mistura, é claro que por alguns momentos, também os animais não são como gente, né? Que ficam com gangues e galeras aí que vão estar brigando, que são diferentes. Os animais talvez tenham, sei lá, uma cabeçadazinha ali de um com o outro, mas logo viram amigos. E amigos indo para a morte, ó, que coisa. A retenção dos animais, o manejo adotado e as inovações que o animal recebe são causas de estresse psicológico, enquanto que os extremos de temperatura, às vezes estão muito juntos no caminhão ou mesmo no frigorífico, tem uma alta temperatura, e isso faz com que eles perdam bastante água, né, e passe por um estresse térmico forte, a fome, porque passam um dia sem comer, a sede, no transporte, principalmente, as horas que estão dentro do caminhão não comem nem bebem, a fadiga, injúrias, ou seja, contusões, são as principais causas de estresse físico que os animais sofrem nesse período. Os estudos para a determinação do nível de estresse em que o animal é submetido durante as operações antes da morte, antemortem, apresentam resultados variáveis e de difícil interpretação para a definição do bem-estar animal. As avaliações do estresse provocado no período antemortem devem ser realizadas na rampa de acesso ao box de insensibilização ou no espaço reservado para o banho de aspersão. Antes de entrarem na reta final para o abate, os animais passam por uma área onde tem um banho. Esse banho tem o objetivo, vamos ver agora na frente, né, contexto, mas o banho ele vai ter
o objetivo de dar uma limpada, mas também de tranquilizar, né? A água fria faz com que eles tranquilizem mais, diminuam o seu estresse também, além de outros objetivos, né? Então, existe esse banho de aspersão, ou seja, são chuveirões, né? Às vezes são nas laterais, com alta pressão, ou em cima mesmo. Pode ser tubos nas laterais com perfurações, né? Com chuveiros, becos de chuveiros, ou em cima, onde os animais vão passando e vão tomando um banho. No Brasil, os animais, após o descanso regulamentar, seguem comumente por uma rampa de acesso ao box de atordoamento, dotado de comportas tipo guilhotina. Nesta rampa é realizado o banho de aspersão. O local deve dispor, segundo o Ministério da Agricultura, de um sistema tubular de chuveiros dispostos transversal, longitudinal e lateralmente, orientando os jatos para o centro da rampa. A água deve ter a pressão não inferior a 3 atmosferas. Aí nós temos aqui 3,03 kg de força por centímetro quadrado. E recomenda-se hipocloração, ou seja, colocação de cloro concentrado a 15 ppm de cloro disponível. A Argentina adota método igual, análogo. No Brasil, o afunilamento final da rampa de acesso é denominada de seringa. Então, ela vem no corredor mais largo e depois entra para uma seringa, que é um afunilamento dessa rampa, onde passa, né, somente um animal, onde também há canos perfurados ou borrifadores, conforme artigo 146 do RISPOA Brasil 68, a seringa simples ou dupla, até o box de atordoamento, onde o animal vai ser atordoado para ficar insensibilizado, deve ter transversalmente a forma de V, com a finalidade de permitir a passagem de apenas um animal por vez. O banho de aspersão foi adotado em substituição ao banho de imersão. Antigamente existia um banho de imersão, que era um tanque onde tinha água e os animais iam passando, mas foi visto que os animais que passavam primeiro, a água estava toda limpinha, né, com cloro, tomavam banho ali e passavam. Mas essa água não era trocada e os animais, no final do dia, iam passar, já estava uma lama, né, ao invés de limpar, se sujavam. Então, por isso foi tirado esse piscinão aí, que na verdade limpava os animais no início, mas sujava no final. Além de que, se tivesse alguma doença, parasita, ia passando de um para outro, né? Fezes e tudo mais. Imagine a porcaria que estaria no final do dia. E aí foi idealizado somente esse banho lateral, onde toda a sujidade e resto de fezes na pele, e sujeiras, de novo, mato, sangue, tudo isso é lavado e fica no piso, que escoa por uma drenagem e vai para um tanque fora do abatedouro. Então, com isso, diminuiu essa transferência, né, de sujeira de um animal para outro. Então, o banho de aspersão foi adotado em substituição ao banho de imersão, o qual, levando em conta a grande quantidade de sujeira que se deposita no tanque e a impossibilidade material de troca frequente da água, se constituiu um fator de disseminação e extensão de contaminações. Então, o objetivo do banho do animal antes do abate é limpar a pele para assegurar uma esfola higiênica. O que é esfola? A retirada da pele, do couro, né? Reduzir a poeira, tendo em vista que a pele fica úmida e, portanto, diminuiria a sujeira na sala de abate. Isso foi o que considerou Steiner em 1983. O banho de aspersão antes do abate não afeta a eficiência da sangria, nem o teor de hemoglobina retido nos músculos, né? Isso citado por Roça e Serrano em 1995. Inclusive, esse material que eu estou usando aqui é um material escrito pelo Roça, da Unesp, São Paulo. Para Stein, em 1983, a limpeza de bovinos, particularmente suas extremidades, cascos e região anal, deve ser realizada nos currais, nas rampas ou seringas, utilizando mangueiras
ou aspersão de água sob pressão. É recomendável que os animais devam permanecer um pequeno espaço de tempo na rampa de acesso para secar a pele, tendo em vista que é impossível realizar uma esfola higiênica se o couro estiver completamente molhado, úmido, né, pingando água ali. Então, recomenda-se que os bovinos que ainda apresentem sujeira e sujidades aderidas na fase do abate, somente suas patas e cascos devem ser aspergidos após o atordoamento. Então, se tiver alguma fezes, alguma sujidade, principalmente é fezes, né, que chega lá, deve ser com a mangueira retirado para passar para a fase posterior. Na rampa de acesso ao box de atordoamento, deve ser realizadas as avaliações de estresse provocado no período antemorte. Já Grandin propõe avaliação dos deslizamentos e quedas dos animais, bem como das vocalizações ou mugidos dos animais na rampa de acesso ao box de insensibilização. A avaliação dos deslizamentos e quedas quando o animal toca com o corpo no piso deve ser realizada no mínimo em 50 animais, com a seguinte pontuação: excelente, sem deslizamento ou quedas; aceitável, deslizamento em menos de 3% dos animais; não aceitável, 1% de quedas; problema sério, 5% de quedas ou mais de 15% de deslizamento. Então, isso é uma avaliação das rampas, como é que elas estão, se estão bem ou não, e com isso você vai avaliar com esses tópicos aí que a gente viu, se deve continuar ou mudar essa rampa, né? Com manejo tranquilo que proporcione bem-estar dos animais, torna-se quase impossível que eles escorreguem ou sofram quedas. Todas as áreas por onde os animais caminham devem obrigatoriamente possuir pisos não derrapantes, ou seja, antiderrapantes. Em alguns abatedouros estão utilizando inclusive grades de ferro, naquelas grades de ferro, para que o casco adira ali e não vá ficar derrapando. Se for um piso liso, é claro, os animais vão derrapar e cair com facilidade. A vocalização ou mugido são indicativos de dor nos bovinos. O número de vezes que o bovino vocaliza durante o manejo estressante tem relação com o nível de cortisol plasmático. A utilização do bastão elétrico para conduzir os animais é um dos motivos do alto índice de mugidos. A avaliação deve ser realizada no mínimo em 100 animais. Também na rampa de acesso ao box de sensibilização. O critério para a avaliação, ou seja, os mugidos que os animais dão, é porque estão sentindo dor e estão reclamando, né? Então, há uma avaliação para que eles reclamem menos. Então, é excelente. Até 0,5% dos bovinos estão mugindo, né? Aceitável, 3% dos bovinos. Inaceitável, de 4 a 10% vocaliza. Problemático, mais de 10% vocaliza. Para esse transporte, hoje os abatedouros, eles têm um bastão que aciona um choque, né? Quando toca no animal, dá um choque. Então, quanto mais eles usarem esse bastão para que os animais se locomovam, mais os animais vão sentir dor, né? Então, com esse choque, eles vão vocalizar o mugido, e aí existe esse estudo para ver se está sendo exagerado, né? E se está sendo exagerado, tem que melhorar o procedimento, ou melhorar o acesso, para que os animais não tenham que ser conduzidos dessa forma. A necessidade da utilização do bastão elétrico para conduzir os animais também constitui um sinal onde o manejo está inadequado. O bastão elétrico não deve ser utilizado nas partes sensitivas dos animais, como olhos, orelhas e mucosas. Os bastões não devem ter mais que 50 volts. Ao reduzir o uso do bastão elétrico, melhorará o bem-estar animal. Os critérios para avaliar a utilização do bastão elétrico em bovinos, segundo Grandin, são em porcentagem bovinos conduzidos com a utilização do bastão. Bom, aqui aquilo que a gente já falou, né, aquela tabela com a porcentagem, vocês podem ver mais detalhado depois. Os métodos de insensibilização, isso aqui é muito importante, né? O atordoamento ou insensibilização, ou
ou seja, tornar o animal insensível à dor, inconsciente à dor, pode ser considerado a primeira operação do abate propriamente dito, determinado pelo processo adequado. O atordoamento consiste em colocar o animal em um estado de inconsciência que perdura até o fim da sangria, não causando sofrimento desnecessário e promovendo uma sangria tão completa quanto possível. Ou seja, a sangria é feita com o animal inconsciente, ou seja, ele vai perder o sangue inconscientemente e vai e há mortes, né, com o estado de consciência neutralizado, porque aí, quando se tira todo o sangue, vai faltar oxigênio no cérebro e o cérebro não retorna à consciência. Os instrumentos, o método de sensibilização que pode ser utilizado são a marreta, que é feito nos abatedores que não tem dinheiro para comprar um martelo pneumático, né, que é o segundo martelo pneumático não penetrante, que é o Cash Knocker, armas de fogo, que é o Firearm Gunshot, pistola pneumática de penetração, Pneumatic Powered Sturners, pistola pneumática de penetração com injeção de ar, que é a Pneumatic Powered Injection Sturners, pistola de dado cativa acionada por cartucho de exploração, Cartridge Fired Captive Bolt Sturners. Seriam armas de fogo, né, de revólver mesmo, que daria praticamente uma pistolada lá. Então, esses dados de explosão, eles têm cartuchos realmente que é acionado e aí entram, né, na testa do animal, na fronte, e aí perfuram o cérebro. Corte da medula, o chopeamento, eletronarcose e processos químicos. Então, são alguns processos que não são utilizados mais, né? Corte da medula, ou chopeamento, eletronarcose, que é um choque mais prolongado, ou processos químicos, que são substâncias químicas que é dada ao animal para que ele venha a falecer. O abate também pode ser realizado através da degola cruenta, metocacha, né, que simplesmente o animal é degolado, sem atordoamento prévio. Então, ele vai... É o que é feito normalmente também nos abatedouros clandestinos com suínos, né? Às vezes é dado uma marretada e já faz a degola e ele morre com as duas coisas, perde o sangue e também o cérebro tem um pouco de atordoamento, mas ele fica ainda vivo e sofrendo. Então, o método Kasher, que é o método judaico, né, ele é sangrado pelos cotovelos, né, pelos mocotóis, no caso, e a degola, então ele perde todo o sangue e vai ficando inconsciente. A marreta é o marretão mesmo, né? Que às vezes usa até inchada, né? Na fronte do animal, ou na nuca do animal. E é uma forma de sensibilização largamente utilizada no Brasil, principalmente em estabelecimentos clandestinos, né? Ou mesmo pelas propriedades. Então, se dá as marretadas e aí mata o animal. A escassez de publicações sobre trabalhos experimentais com uso de marreta em bovinos. Então, praticamente não tem registro, todos nós sabemos que existe, já vimos, né, também, mas esses registros são pobres. Então, a utilização da marreta como método de abate promove grande lesão do tecido ósseo com afundamento da região atingida. No encéfalo, produz um processo de contusão crânioencefálica e não concussão, como relatado por vários pesquisadores. Apresentam também uma grande incidência de hemorragias microscópicas na ponta do bulbo e podendo ser considerada indireta, ou seja, uma hemorragia no ponto opositor do golpe do cérebro promovido pelo contragolpe da porção basilar do osso occipital, ou seja, quando é dado a marretada na fronte, o cérebro vai se deslocar e causa hemorragia no lado de trás, né, posterior. Então, o cérebro ele vai ter
vai dar uma balançada, às vezes quebra o osso frontal e causa hemorragia. Então, na verdade, pode haver a insensibilização, né? Mas causa nesse momento muita dor. Tanto é que o animal grita, ele sente muita dor, ele nem sempre fica inconsciente, e às vezes é necessário várias marretadas para que ele fique insensibilizado. Então, o coração vai ter uma agitação, né, no batimento cardíaco, o animal ele vai produzir cortisol em grande quantidade, então não é uma forma adequada a marreta, né? Então, nós temos uma outra forma de sensibilização, que é o martelo pneumático não penetrante, que leva a uma lesão encefálica ou injúria cerebral difusa provocada pela pancada súbita e pelas alterações da pressão intracraniana, resultando na deformação rotacional do cérebro, promovendo incoordenação motora, porém mantém atividade cardíaca e respiratória. Normalmente existem uns dados cativos, né, que são mais ou menos uns aparelhozinhos, como um tubo assim, onde no final a gente aperta e ele solta um dado, né, ele é como se fosse uma explosão, e ele vai aqui alavancar uma parte de ferro que vai com alta pressão na fronte do animal, e aí com isso vai fazer essa concussão. E essa deformação faz com que haja essa atividade, né, que vai dar uma incoordenação, ou seja, o animal vai ficar atordoado, né, mas ele vai continuar com os batimentos cardíacos normais e com a respiração. Não é tão eficiente, mas já é bem melhor do que a marretada, né? Segundo Lamboy, não deve ser aceito como método de insensibilização devido à sua baixa eficiência, que pode ser avaliada através da frequência cardíaca, pressão sanguínea, respiração, presença de reflexos, eletroencefalografia e eletrocortiografia. Bom, a eficiência do atordoamento com martelo pneumático só foi observada por Lamboy em 50% dos animais abatidos, ou seja, quando o atordoamento provocava uma hemorragia cerebral difusa. As publicações sobre a utilização de armas de fogo ou pistolas pneumáticas também são escassas. A utilização de armas de fogo deve ser considerada uma operação de alto risco em matadouros frigoríficos, porque de repente um machão começa a brigar, mete um tiro no outro, né? Então, as pistolas pneumáticas de penetração fabricadas no Brasil possuem terminal um bastão de 11 milímetros de diâmetro, com extremidade convexa e força de impacto de 8 a 12 kg por centímetro quadrado. Não possui injeção direta de ar, com o objetivo de laceração do tecido cerebral. A saída do ar ao terminal do bastão tem como objetivo apenas auxiliar o retorno do dado. Ou seja, ela vai ter um dado que vai ter uma alta pressão e vai sair, né, dessa pistola e vai penetrar a fronte. Existem as pistolas pneumáticas com pressão externa, através de compressor, e existe aqueles que são individuais, com o uso de pistolas mesmo, né, de expansão. Então, o uso de pistola pneumática produz uma grave laceração encefálica, promovendo a inconsciência rápida do animal e pode ser considerado um método eficiente de abate de bovinos, ou seja, como há uma entrada de um pistão, né, de ferro, que quebra a caixa encefálica e penetra o cérebro, então essa penetração do cérebro faz com que o cérebro fique realmente inconsciente. Ele é mais agressivo, né, agressivo em relação à parte anatômica, porque vai quebrar o osso frontal e vai penetrar o cérebro, mas nesse momento que entra muito rápido, ele causa insensibilização do animal. Então, o animal não vai ter, a partir daí ele apaga, inclusive não tem mais movimento nem controle corpóreo, ele cai, e nessa queda aí ele vai passar alguns segundos sem consciência nenhuma. E nesse momento é feito a sangria. A pistola de dado cativo, acionada por cartucho de explosão,
é o método que tem recebido mais destaque nas publicações científicas. O dado expressa o crânio em alta velocidade, atravessa, aliás, o crânio em alta velocidade, 100 a 300 metros por segundo e força de 50 kg por milímetro quadrado. É praticamente um revólver, né? Produzindo uma cavidade temporária no cérebro. A injúria cerebral é provocada pelo aumento de pressão interna e pelo efeito dilacerante do dado. Este método é considerado o mais eficiente e humano para a insensibilização de bovinos, equinos e ovinos. A utilização de pistolas de dado cativo, pneumática ou de explosão provoca lesões do tecido do sistema nervoso central, disseminando pelo organismo animal. Encontra segmentos de tecido cerebral no ventrículo direito em 33% dos animais abatidos por pistola pneumática com injeção de ar, 12% dos animais abatidos por pistola pneumática injeção de ar e 1% dos animais abatidos por pistola de dado cativo acionado por explosão. Então, poderíamos dizer que o pneumático, com um dado cativo, né, ele vai ter uma injeção mais eficiente pela pressão e pela dilaceração, né, de parte do cérebro que causa essa inconsciência temporária. Então, o corte da medula era utilizado para o abate de búfalos, tendo em vista a alta resistência da calota craniana, o que impede a inconscientização por outros processos mecânicos. A eletronarcose e o dióxido de carbono são empregados somente para suínos, sendo inviável para o bovino. A eletronarcose do suíno é um choque elétrico que é dado na lateral, né, para que atinja na lateral aqui do cérebro, para que atinja também o cérebro, e há uma inconscientização pelo choque elétrico. Então, seria a eletronarcose. Com exceção da eletronarcose e sensibilização para o dióxido de carbono, o sucesso de aplicação de uma técnica depende da habilidade do Margaret, ou seja, o cara que está aplicando, ele é muito importante. Então, quanto mais treinado, com mais experiência, mais ele vai ser eficiente, né? O box de atordoamento é de construção metálica, normalmente como se fosse uma caixa metálica, e é automática, né, que quando o animal recebe a insensibilização, ele cai e essa caixa ela vai abrir e joga o animal fora dela para que haja sangria de forma eficiente e rápida já no externo a essa parte aí onde ele foi insensibilizado. Então, existe, então, o fundo e o flanco que confiram uma área de vômito são móveis, possuindo o primeiro movimento basculante lateral e o segundo movimento de guilhotina. Ou seja, existe uma guilhotina que prende a cabeça, a insensibilização depois solta, acionados mecanicamente em sincronismo. Depois de abatido o animal, assim ocasiona a ejeção, né, a retirada desse animal para a área de vômito externo e também existe ainda durante a insensibilização o início da sangria. Então, após a insensibilização, o animal desliza sobre a grade tubular da área de vômito e é suspenso ao trilho aéreo por um membro posterior, por uma das patas, na pata traseira, né, com o auxílio de um gancho e uma rodana. Neste momento, pode ocorrer a regurgitação, ou seja, o que ele estava ainda em movimento de alimentação ou de alimentos que ainda estava no esôfago, ele pode regurgitar, né, voltar e soltar pela boca, que é o vômito, seria, devendo o local ter água em abundância para lavagem. Na canaleta de sangria, deve-se observar a eficiência da insensibilização. Os sinais de uma insensibilização deficiente são vocalização, ou seja, depois da insensibilização o animal ainda muge, não pode, né? Então foi mal feita. Reflexos oculares, então se passa a mão no olho para ver se ele tem algum reflexo.
Movimentos oculares, ele moveu o olho, contração dos membros dianteiros, normalmente os traseiros, ele ainda faz algum movimento, mas os dianteiros ficam paralisados. Então, se há algum desses movimentos, observa-se algo desse tipo, significa que a insensibilização não foi perfeita. Aí se refaz a insensibilização, ou, se o animal não está muito agitado, pode fazer direto a sangria. Adota o seguinte critério para análise do processo de sensibilização em bovinos. Excelente, menos de 1 por 1000 de animais sensibilizados parcialmente, ou seja, foi eficiente, né? Aceitável, menos de 1 por 500 de animais insensibilizados parcialmente. Os únicos processos de atordoamento de animais previstos na Convenção Europeia sobre Proteção de Animais são: primeiro A, meios mecânicos com a utilização de instrumentos com percussão ou perfuração do cérebro. B, eletronarcose. C, anestesia por gás. Foram abolidas as técnicas da chopa, do prego, estilete, do martelo de cavilha, máscara de cavilha e armas de fogo. São exceções o abate segundo rituais religiosos e o abate de emergência, no caso. A concussão cerebral é permitida na Bélgica, França e Luxemburgo, porém proibida desde 1920 na Holanda. No estado de São Paulo, foi aprovado na Assembleia Legislativa, o projeto no Brasil, vou pular isso aqui, tá certo? O ritual Kesha, a gente vai pular, vocês veem depois, mas é mais ou menos o que a gente já falou aqui, que é um ritual judaico. Tá? Como a gente não trabalha também, não tem tanto interesse, mas aí vocês podem ler a título de curiosidade. Aqui nós temos um desenho da área de atordoamento e sensibilização, né? Então, nós temos aqui o formato da guilhotina, onde o animal fica, né? Então tem um controle aqui da cabeça, por baixo e por cima. Abaixo do animal também tem um outro controle. Aqui nós temos também um movimento, e no caso, a insensibilização é feita aqui pela frontal. O animal, após a sensibilização, essa parte aqui basal de suporte, ela é retirada e o animal, ele cai. Então, essa guilhotina aqui, essa parte aqui, ela é móvel, na hora do abate, ela desce, e depois que o animal é insensibilizado, que cai, ela sobe, e essa plataforma de baixo vira o animal para o lado esquerdo, o lado de cá, né? Onde é chamado também de área de vômito, onde vai ser alçado por uma corrente na pata traseira e suspenso. E aí, quando é feita a suspensão do animal, a observação do regurgite, né? O vômito do animal pode acontecer antes ou nesse momento, mas há sangria. E aí o animal segue na corrente, né? Aqui pendurado, e nessa fase, todo o sangue é extraído do animal. Aqui o aparelho, né, de contenção, box de contenção. Aqui nós temos o esquema de abate de ovinos, também do ritual Kesha, do mesmo jeito, onde é feita a sangria degola direto e também dos pulsos. Aqui a parte frontal da guilhotina, contenção da cabeça de ovinos. Bom, a sangria, vamos ver agora um pouco sobre ela, né? A sangria é realizada pela abertura sagital da barbela, ou seja, toda a barbela ela vai ser aberta para chegar na veia cava anterior, na aorta e veia cava anterior. Então, as duas veias são cortadas por completo para que saia tanto o sangue venoso, né, como o sangue ainda arterial.
Então, nós temos, nesse momento, um procedimento que tem que ser muito eficiente e rápido, né? Por isso, deve se cuidar que a faca também, ela esteja em boas condições, bem amolada, né? Bem preparada, e que seja cortada as barbelas que vai estar abaixo dela, às vezes. Então, essa parte da pele, do couro, que é mais rígida, tem que ser feito com um corte com um punho bem firme e rápido. É conveniente a utilização de duas facas de sangria, uma para a incisão da barbela, ou seja, para cortar a barbela, né, essa incisão rápida, e outra para o corte dos vasos. As facas devem ser mergulhadas na caixa de esterilização após a sangria de cada animal, ou seja, deve ter uma caixa de inox, onde tem água fervente, tá, clorada, onde você termina o corte do animal e coloca aquela faca para que ela seja descontaminada de novo de micro-organismos, né, que possa estar ali nos músculos dos animais, né, certo? Algumas vezes, entretanto, há necessidade de utilização do sangue para fins comestíveis, e esse líquido deve ser colhido através de facas especiais, tipo o vampiro, né? Aquela faca que tem um cone. No final, ao invés de ficar um cone, é colocada e é retirado aí o sangue das artérias. Elas dispõem de um tubo conectado ao cabo da faca que, higienicamente, leva o sangue para recipientes especializados para receber. O volume de sangue de bovinos é utilizado de 6,4, estimado, aliás, 6,48,2 litros por cada 100 quilogramas de animal vivo. A quantidade de sangue obtida na sangria com o animal deitado é aproximadamente 3,96 litros por quilograma, por 100 kg de peso vivo, e com a utilização do trilho aéreo é de 4,42 litros. Então, a sangria aérea, ela é mais eficiente. Uma boa sangria necessária para a obtenção de uma carne com adequada capacidade de conservação é movido cerca de 60% do volume total do sangue, sendo que o restante fica retido nos músculos, 10%, e vísceras, 20% a 25%. O sangue tem pH de 7,35 a 7,45, é alcalino, né, pH dele, e devido ao grande teor proteico, tem uma rápida putrefação, ou seja, como tem muita proteína, as bactérias vão rapidamente se alojar, né? Logo, a capacidade de conservação da carne mal sangrada é muito limitada. Além disso, constitui um problema de aspecto para o consumidor. Portanto, a eficiência de sangria pode ser considerada uma exigência importante das operações de abate para a obtenção de um produto de alta qualidade. Bom, aí existem várias discussões a respeito, né, da sangria em relação a essa permanência ou não do sangue em maior quantidade, e dessa decomposição rápida, e também existe no próprio sangue algumas defesas. Então, vários autores discutem essa questão, se realmente a sangria deve ser tirar todo o sangue ou não, a porcentagem, e nesse caso aí vocês vão ter suas opiniões também. Então, vários fatores são responsáveis pela eficiência da sangria. Podem ser citados o estado físico do animal antes do abate, método de atordoamento, intervalo entre o atordoamento e a sangria. Todas as enfermidades que debilitam o sistema circulatório afetam a sangria. As enfermidades febris agudas provocam vasodilatação generalizada, o que impede uma sangria eficiente. O mesmo é observado em animais abatidos em estado agônico, quer dizer, agoniados, muito estressados, tendo em vista que o sistema circulatório está notadamente alterado. O banho de aspersão tem sido apontado como um procedimento capaz de melhorar a sangria através da vasoconstrição periférica que ela possa provocar. Porém, de acordo com Roça e Serrano, esta etapa do abate de bovinos não afeta a eficiência da sangria ou o teor de hemoglobina retido nos músculos. Ou seja, o Roça viu que
o banho antes não altere nada a sangria. Com relação aos efeitos dos métodos de sensibilização na eficiência da sangria, os trabalhos científicos têm sido direcionados principalmente para o abate de ovinos, com o emprego de eletronarcose, degola, pistola e dados cativos e chopa. Os resultados obtidos por diferentes autores são conflitantes devido ao emprego de diferentes métodos para avaliação da eficiência da sangria. O emprego em ovinos da eletronarcose em contraste com degola cruenta, avaliada por Cristal em 81, a eletronarcose com pistola de dado cativo por chope estudado por Vaz e Lentin em 78, não apresentaram variações nos valores da hemoglobina residual da carne, porém Pauli e outros encontraram uma menor quantidade de sangue colhido durante a sangria de ovinos submetidos à eletronarcose, quando comparados com animais submetidos ao atordoamento com pistola de dado cativo. Bom, são questões aí bem específicas, né? Para bovinos, o método de abate afeta sensivelmente o processo de sangria, sendo a eficiência maior no abate caixa e menor no abate realizado através de sensibilização por pistola pneumática, seguida imediatamente pela estimulação elétrica. O atordoamento do animal por qualquer método produz uma elevação da pressão sanguínea no sistema arterial, venoso e capilares e dá um aumento transitório nos batimentos cardíacos, fatores que favorecem a sangria. Então, aumento do batimento cardíaco é de qualquer método, é claro, se ele está sob estresse e o animal vai reagir, né, ao atordoamento, a essa podemos dizer, violência, né, intrusão no organismo, é claro que o organismo vai reagir com o aumento da pressão. Então, o volume de sangue colhido também é maior se a sangria é realizada imediatamente após a insensibilização, já que o organismo está em atividade alta, né? A esse respeito, Vimini e outros estabeleceram que o volume de sangue colhido é inversamente proporcional ao intervalo entre o atordoamento e a sangria, ou seja, se a gente vai demorar para fazer o sangramento, vai diminuir a quantidade de sangue retirado. Então, o ideal realmente é que seja logo e imediatamente após o atordoamento. A importância da sangria imediata é evidente quando se verifica que a velocidade de um fluxo de um vaso cortado 5 a 10 vezes mais rápido do que no vaso íntegro, e somente depois de perder-se muito sangue é que a pressão sanguínea começa a cair. Na Argentina, o intervalo máximo permitido é de 2 minutos para bovinos e na Holanda, 30 segundos após a eletronarcose em ovinos. No Brasil, o Serviço de Inspeção Federal recomenda um máximo de 1 minuto, ou seja, houve o atordoamento, você tem 1 minuto para fazer a sangria. Um problema relacionado com a sangria é o aparecimento de hemorragias musculares caracterizadas por petequias, listras ou equimoses, aliás, em várias partes da musculatura, provocada por um aumento de pressão sanguínea e ruptura capilar. Ou seja, quando aumenta a pressão, os vasos podem estourar, né? Então, vários fatores são responsáveis por essas alterações, como o aumento do intervalo entre o atordoamento e a sangria, o estado de tensão dos animais no momento do abate, traumatismo, infecções e ingestão de substâncias tóxicas. A deficiência da sangria pode ser definida como o volume de sangue residual ou retido a nível de músculo após o abate. A literatura sobre o método de avaliação da eficiência da sangria é escassa. Talvez a dificuldade técnica para avaliar a sangria residual
seja o fator principal dessa escassez de trabalho, ou seja, não se tem como avaliar, né, os vasos, cada tecido exatamente qual a quantidade perfeita, né, de forma eficiente que defina essa pergunta. Esse é o objetivo de pesquisa, se existe ou não uma eficiência em cada tipo de sangria. Então, considerando uma variação individual muito acentuada no teor de hemoglobina sanguínea, Roça, em 93, empregou a relação entre a hemoglobina sanguínea e a hemoglobina residual no músculo para estabelecer a eficiência da sangria, cujos resultados foram expressos em mililitros, né, de sangue retido no músculo por 100 gramas de músculo. Essa foi a metodologia usada por Roça para fazer esse estudo, né? Bom, a esfola, vamos falar um pouquinho da esfola. A esfola que é retirada da pele, né, do couro do animal após a sangria. A esfola consiste na remoção do couro por separação do panículo subcutâneo. A esfola no Brasil é realizada principalmente pelo sistema aéreo, ou seja, com bovino suspenso no trilho. Isso para o bovino, né? O que dá evidentes vantagens do ponto de vista higiênico, sanitário e tecnológico. A operação de esfola pode ser dividida nas seguintes fases: a ablação dos chifres, né, a separação, o corte ao redor dos chifres, o corte ao redor das patas dianteiras, a retirada, né, e longitudinalmente também, a abertura da barbela, faz um corte na barbela, no centro, até a região do mento, incisão longitudinal da pele do peito até o ânus, e corte das patas traseiras. Nesta fase, inicia-se a retirada do couro e a desarticulação da cabeça. Uma atenção especial deve ser dada a esta fase para evitar a contaminação cruzada entre o couro e a carne das mãos e as facas. Ou seja, existe uma certa preocupação nesse momento que deve ser vista, que é a contaminação que pode acontecer. A pele, o couro, nesse momento, um instrumento contaminante da carcaça. Então, se a pele vem com fezes, passou por um banho, né, que ninguém enxugou, nem passou sabonete, nem sabão, então vem uma carcaça, uma pele ali molhada. Então, o quanto antes se retirar essa pele do ambiente de trabalho com a carne, né, dessa carcaça, melhor, porque aí vai evitar a contaminação. Então, as contaminações visíveis, né, da superfície da carcaça pelo contato com o couro devem ser retiradas através do corte superficial com faca, nunca por aspersão de água. Ou seja, se tem alguma sujidade, deve ser tirado com a faca, porque se tem um pingo que melou ali de fezes, você joga água, você vai espalhar essa fezes na carcaça, e aí vai contaminar a carcaça. Então, após a separação da pele nas extremidades, às vezes a esfola é completada mecanicamente, ou seja, amarra-se o rabo numa corrente, está todo já cortadozinho, dividido, então, pelo rabo é puxado toda a pele, né? Cabeça, mecanicamente, pela tração. A seguir, é realizada a oclusão do esôfago e a separação do conjunto de cabeça e língua. Então, o esôfago é fechado, né, com saco plástico e amarrado, para que não saia nenhum conteúdo estomacal através do esôfago. E a partir daí vai haver o início do trabalho de separação da carcaça. Então, a maior parte dos frigoríficos brasileiros submetidos à inspeção federal realiza a operação de esfola desta forma. Uma alternativa deste modelo clássico de oclusão do esôfago, com o objetivo de melhorar as condições higiênicas do abate, é a técnica preconizada por Steiner, pela qual a oclusão do esôfago deve ser realizada após o atordoamento do animal. Um corte de 10 a 15 centímetros deve ser realizado na pele entre as jugulares e no terço anterior do pescoço. O esôfago é exposto e o conteúdo é empurrado com a mão para a região posterior. O esôfago é, então, fechado com fio
o grampo de metal, o plástico e cortado próximo à cabeça. Este processo evita a contaminação pela regurgitação quando o animal é suspenso. Bom, então deu para perceber que a contaminação da carcaça é um ponto crítico aí que nós temos que ter total controle. Então, esse controle deve haver para evitar a contaminação da pele, da carcaça e também do conteúdo estomacal que pode vir pelo esôfago ou pelo ânus, né? Então, deve ter todo um cuidado. Como o animal é virado ao contrário, fica de cabeça para baixo, possivelmente esse conteúdo estomacal ou que está no esôfago ainda, ele pode descer pela boca. Então, por isso tem o controle do esôfago, tá certo? Aí passamos para a próxima fase, que é a evisceração, que é a operação realizada habitualmente pela abertura da cavidade torácica, abdominal e pélvica, através de um corte que passa toda a sua extensão. Então, essa cavidade torácica é realizada a serragem do externo e a oclusão do duodeno, próximo ao piloro do reto, juntamente com a bexiga urinária, e essas operações devem ser realizadas cuidadosamente sob rigorosa observação, com o objetivo de evitar lesões no trato gastrointestinal e urinário durante a abertura do abdômen e separação do externo ou com a serra. Então, essa serra é passada na parte abdominal, né, da carcaça, é cortada e tirada com cuidado a parte toda, né, do odeno, e com a oclusão do odeno, e depois retirada a parte urinária, toda a parte estomacal, visceral, retirada, e essa parte cai dentro de normalmente é colocado já um tanque, ali embaixo, um contêinerzinho, onde essa parte cai e vai direto para a graxaria. Então, é importante cuidar nesse momento, porque se há o rompimento da bexiga, toda essa urina ela vai estar contaminando a carcaça, né? E aí o que deve se observar nesse momento é exatamente a não contaminação da carcaça. A evisceração é seguida pela extração dos órgãos da cavidade pélvica, das vísceras ou abdominais, com exceção dos rins, das vísceras torácicas, traqueia e esôfago, que são conduzidas para a inspeção através da mesa rolante. Na maioria dos abatedouros tem essa parte onde passa, né, que quando o animal está suspenso, onde é tirada a vísceras em grandes bandejões de alumínio, é jogada em uma esteira, e essa esteira leva para a parte de graxaria. Essa parte de graxaria é onde é feita também a observação, né, se há algum contaminante ou doença, no caso, no animal. Então, é feita uma observação no animal ainda na área pré-abate, e depois é feito também uma observação da carcaça para ver se tem alguma evidência de contaminantes ou de alguma doença que possa contaminar o ser humano, né? Possa ser prejudicial. Então, as vísceras devem ser medidas por medidas higiênicas, ser encaminhadas à seção de triparia, o que comumente é realizado através de condutos denominados de chutes, que são esteiras, né, que levam esse material sem o transporte humano, sem o contato humano. Aí nós vamos para a lavagem da carcaça, que é feita, primeiro é dividida através de serra elétrica, em duas meias bandas, ou seja, a carcaça está inteira, ela é dividida em duas, né, ao meio, e aí passa para a limpeza, que é chamada de toalete, para remoção de rins, rabo, gordura e medula. São lavadas em cabines através de jato de água, a temperatura de 38 e 40 graus, e sob pressão mínima de 3 atmosferas, com o objetivo de eliminar esquírulas ósseas, ou seja, quando se serra, fica aqueles pedacinhos de ossos, sangue, algum pedaço de pele da pele. Então, tudo isso vai ser lavado com um jato de água com mangueira.
A efetividade dessa operação depende principalmente do tempo gasto na lavagem, volume, pressão, temperatura de água. A lavagem da carcaça com água quente e clorada tem como objetivo reduzir a contagem microbiana da carne fresca. A utilização da aspersão com alta pressão pode reduzir a contaminação bacteriana até o ciclo logarítmico. Porém, a lavagem com baixa pressão tem a possibilidade de reduzir apenas a contaminação visíveis. Quanto maior a pressão da água, maior a possibilidade de tirar sujidades e, com isso, contaminações, evitar, né, contaminações por bactérias. A contaminação bacteriana inicial e a temperatura de armazenamento são os principais fatores que determinam a durabilidade da carne. Se ela estiver muito contaminada, vai ser uma carne que facilmente corre risco de deterioração, né? Portanto, pré-tratamento da carne com o objetivo de reduzir a contaminação inicial, a carcaça, é o caminho para prolongar a vida de prateleira. E esse preparo inicia com a lavagem da carcaça, retirando essas sujidades, principalmente sangue, que vai favorecer o desenvolvimento de colônias de bactérias. A aplicação de ácidos orgânicos na superfície da carne após a lavagem das carcaças tem sido relatada como método de redução da contagem bacteriana. Podem ser empregados para diminuir a contaminação, o ácido lático, que é um produto natural, fisiológico e não tóxico, e tem efeito bactericida e bacteriostático. Deve ser empregado por aspersão nas carcaças bovinas na solução aquosa de 1 a 3%. Outros produtos usados são ácido acético, que é o nosso vinagre, e a mistura de 2 ou mais produtos, como ácido lático, acético, e o cítrico e o ascórbico, que é a vitamina C. No Brasil, estes processos ainda não foram regulamentados pelo Ministério da Agricultura e não há registro de utilização de matadouros frigoríficos. Infelizmente, no Brasil não temos essa regulamentação ainda. Quer dizer, isso na época dessa produção aqui. É até algo que a gente pode pesquisar, tá certo? Aqui a bibliografia utilizada pelo Roça, tá certo? Isso eu gostaria de agradecer até ele por toda essa pesquisa, e na área no Brasil ele é o principal pesquisador em termos de Brasil, né? Nós temos muitos doutorados já nessa área, mas ele realmente a sumidade no Brasil em relação à tecnologia da carne. Bom, pessoal, quem esteve até agora... Professor, o senhor vai mandar esse artigo aí para a gente? Eu não abri até para que ficasse menor